louvar o seu santo nome. Uma noite agradável, um tempo bom para que nós estejamos todos juntos, adorando o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele fez, faz e fará pelas nossas vidas. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia ou acompanhar aqui com a gente Salmo de número 30. Salmo de número 30. A palavra do Senhor diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei. Ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Amém? Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante de Ti para Te engrandecer, para Te louvar. Obrigado pela palavra que lemos, porque quando precisamos, quando carecemos, quando mais precisamos, nós sabemos que temos o Senhor ao nosso lado. Obrigado pela Tua presença em nós, obrigado pela Tua presença, Pai, que nos acompanha desde o nosso nascimento. O que seria de nós se não fosse a Tua santa presença, Pai? Aonde estaríamos? Como estaríamos se não fosse o Senhor em nós? Pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor estenda a sua mão aqui agora sobre o teu povo que se reúne para dizer que o Senhor é santo, para dizer que o Senhor é digno de todo louvor e adoração. Estenda a tua mão sobre nós, Pai, e sobre aqueles que entraram aqui e que estão aqui, ou que depois irão nos assistir, que estão com a sua alma abatida, assim como do salmista, que quando mais precisou, olhou para o Senhor e o Senhor lhe estendeu a mão. Fica conosco, Pai, nos abençoa, alegra o nosso coração na Tua presença e em comunidade. Alegra o nosso coração e dá-nos o desejo de assim nos voltarmos para o Senhor, com alegria, com fé, que haja renovo, restauração daquilo que precisa ser restaurado através da ação do Teu Espírito Santo, Pai. Fica conosco, a Tua presença é o motivo de estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor se manifesta onde 2 ou 3 estiverem reunidos no Teu nome. Obrigado pela Tua presença, Pai, no nosso meio. No nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. No livro de Provérbios, capítulo 16,
verso de número 32, a palavra de Deus diz assim, Provérbios 16, 32. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Hoje nós vamos falar sobre domínio próprio, como uma virtude do Espírito Santo. E eu quero que você agora tenha um tempo com Deus para confessar ao Senhor os seus pecados, mas na direção daquilo que tem te dominado e que você não tem conseguido se desprender. Nós vamos ter um tempo de oração agora para fazermos isso, confessarmos ao Senhor os nossos pecados, mas vá nessa direção. O que tem dominado a sua vida hoje e que você precisa sair disso. Coloque-se diante do Senhor, peça perdão pelos seus pecados, depois nós oraremos juntos, pedindo a Ele também para que Ele perdoe os nossos pecados. Nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor para pedirmos perdão pelos nossos pecados. Perdoa, Senhor Deus, através de atos, através de atitudes, de falas, de pensamentos. Perdoa, Senhor Deus, aquilo que fizemos que nos afasta de Ti e que causa mal ao nosso próximo. Pedimos perdão, Pai, e agora colocamos diante do Senhor aquilo que hoje nos domina e que não Te agrada. Colocamos diante de Ti os pedidos que foram colocados aqui por cada um, o Senhor sabe de cada um deles, só o Senhor sabe. E pedimos, Pai, que o Senhor nos dê um espírito de enfrentamento, de seriedade no combate àquilo que nos domina e que Te afasta, e nos afasta de Ti. Ajuda-nos, Pai, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com as nossas fraquezas, porque nós queremos ir na Tua direção, sentindo-nos um somente com o Senhor. Ajuda-nos, Pai, a combater aquilo que nos afasta de Ti. Perdoa-nos. E ao mesmo tempo nós Te agradecemos porque o Senhor é justo e fiel para nos purificar, para nos perdoar os pecados, Pai. E para nos purificar de toda injustiça. Obrigado pela Tua companhia em nós, obrigado pela Tua presença. E pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude e esteja conosco em todos os momentos em que nós, por nós mesmos, não conseguiremos dar conta. Ajuda-nos. Fica conosco. Precisamos de Ti, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu gostaria de deixar um primeiro aviso com vocês. Vocês estão percebendo que nós temos tido nos últimos cultos crianças. E a gente já está entendendo que isso é um sinal de que nós precisamos nos adequar a este tempo em que as crianças estão vindo. E a gente normalize um pouco as nossas salinhas para as crianças. Então você que já participava do ministério infantil, ou que sente o desejo de trabalhar com as crianças,
por favor, a gente pede que você entre em contato conosco e dê o seu nome para que a gente assim se reúna para dar os próximos passos com relação a isso. As nossas salinhas são pequenas, mas não são tantas crianças assim também, então a gente vai adequar os espaços para isso, tá? Então, se você participava do Ministério Infantil ou deseja participar no auxílio, no cuidado com as crianças, entre em contato conosco para a gente poder fazer essa retomada com as nossas crianças, tá? Domingo que vem, Santa Ceia do Senhor, nós teremos aqui os 2 sacramentos da teologia reformada, que é a Santa Ceia e o batismo, no domingo que vem. Então venha, participe conosco no próximo domingo, através da sua presença aqui ou assistindo aqui com a gente também. Às quintas-feiras, estudo bíblico, 20 horas, nós estamos terminando o livro de Filipenses. Essa semana a gente encerra o capítulo 4, às quintas-feiras, 20 horas. E a partir da próxima semana, não agora na quinta, na outra, nós iremos começar o estudo expositivo no livro de Romanos. Há vários pastores, várias pessoas que falam que todo cristão, todo crente, uma vez na vida, pelo menos, deveria estudar o livro de Romanos. É como se fosse o compêndio, como se fosse o resumo de toda a teologia cristã. Então, às quintas-feiras, nós iremos estudar capítulo a capítulo, cada dia um capítulo do livro de Romanos. A partir de, não desta quinta-feira, da outra quinta-feira, a gente gostaria muito de contar com a sua presença, tá? Quem vai lecionar esse estudo com a gente vai ser o Fabiano, presbítero em disponibilidade aqui da igreja, que já tem um estudo específico sobre isso, com consulta em vários comentários, e vai ser muito, muito bom para a nossa comunidade podermos aproveitar desta oportunidade, tá? E o último aviso é com relação aos pastéis que já quase que acabaram, né? O pessoal vai ali na porta já te assediando para comprar outro ali, compra do meu. Quase acabou, já quase acabou aí, em torno de 600 pastéis. Para que você que não adquiriu ainda, vai ser dia 11/9, no próximo sábado, né, que vai ser entregue os pastéis. E essa semana é a última chance para você adquirir aqui com o Rodrigo, o Odair, a Emilene ou o Ivan, e acertar até o próximo domingo, dia 5/9, tá? São esses os avisos aí da nossa comunidade que vem se movimentando e ainda se movimentará ainda mais, com a graça de Deus. Vamos ficar em pé? Vamos engrandecer o nome do Senhor, louvar o seu santo nome. Nesta primeira canção, você que veio preparado, poderá trazer aqui à frente também os seus dízimos, a sua oferta, como sinal de gratidão a Deus, como sinal do sustento de Deus na nossa vida. Nessa primeira canção você vai poder ter esse privilégio. Louvemos ao Senhor. Que no
sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Amém, Pai. Obrigado porque podemos confiar em Ti. Graças te damos pelos dízimos e ofertas. Obrigado pelo pão de cada dia, pelo café da manhã, pelo almoço, pela janta. Obrigado pela roupa. Obrigado pelas coisas simples, Pai, que o Senhor tem nos dado e sustentado. Louvamos o Teu nome, no nome de Jesus. E a gente aprende a confiar
Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Amém. Vamos ler Gálatas 5, 16, 25. Gálatas 5, versos 16 ao verso 25, texto base aqui da nossa série do fruto do Espírito, diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Até aí. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra, ela ilumina o nosso caminho, nos aponta uma direção. Por isso, Pai, aquieta o nosso coração, ilumina a nossa mente, para que assim recebamos do Senhor aquilo que o Senhor quer que nós recebamos. No nome de Jesus. Amém. Desde o início de julho, primeiro domingo de julho, a gente começou a trabalhar com essa série de mensagens do fruto do Espírito. A gente hoje encerra esta série e deixa assim um sentimento muito nítido e claro que a gente precisa se atentar ao pano de fundo deste capítulo, que é com relação àquilo que acontece entre as obras da carne e o fruto. As obras da carne faz parte da nossa natureza pecaminosa. E o fruto do Espírito, essas virtudes que a gente estudou uma a uma aí durante este tempo, são manifestações, características de algo que somente aqueles que estão em Cristo Jesus conseguem ter e manifestar. Porque esta não é uma ação humana, não é uma ação própria, não é uma ação que depende das minhas forças e energias, mas é uma ação que depende da ação do Espírito Santo de Deus. Então, ao mesmo tempo que isto nos causa um certo comodismo em saber que fazemos porque somos dele, nós também temos que dar alguns passos para que estas virtudes sejam incorporadas em nós, para que você consiga
desfrutar dos resultados e das consequências que estas qualidades podem fazer na tua vida. Quem é que não quer ter paz? Quem é que não quer ter alegria? Quem é que não quer ter domínio próprio sobre as suas atitudes? Quem é que não quer ter essas virtudes todas no seu dia a dia sendo reveladas, aprimoradas, cada vez mais? A gente falou sobre o amor na primeira semana, e de nada adianta a gente ter as demais se a gente não tiver o amor. Eu espero que isso fique gravado no seu coração. Gálatas 5:22, os frutos do Espírito, e o primeiro deles é amor. Amor, que é a base dos demais. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, generosidade, fidelidade. Semana passada, mansidão. E hoje a gente vai falar sobre a nona virtude, que é sobre o domínio próprio. Muitos problemas na nossa vida são causados pela falta de domínio próprio. Por que que eu não consigo superar um mau hábito? Por que que eu não consigo desempenhar e fazer algumas coisas que eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não faço? Por que que eu tenho dificuldade com minhas questões financeiras? Por que que eu sou impulsivo na compra? De certa forma, porque você não tem domínio próprio. Você não sabe se controlar naquilo que você precisa se controlar. Por que que eu não consigo abandonar aquele relacionamento? Porque muitas vezes a gente não consegue se posicionar e ter o domínio próprio de saber o que é bom e o que não é bom para mim. Tem um filósofo existencialista, Jean-Paul Sartre, que diz que o inferno são os outros. O inferno são os outros. Ele diz que, na verdade, o que nos deixa num estado de agitação é a presença do outro, porque o outro não deixa que eu faça aquilo que eu quero. Ele joga a culpa daquilo que de mal acontece na sua vida nos outros. De certa forma, isso é uma verdade. Só que muitas vezes, o grande problema da nossa vida não são os outros. O grande problema da nossa vida somos nós mesmos. Somos nós mesmos. E aí a gente vai nessa direção, porque antes de nós lutarmos contra coisas exteriores, contra pessoas, a gente tem que olhar para a gente primeiramente. Olhar para nós mesmos. Esse caminho de autoconhecimento, de você saber quem você é, qual o propósito da sua vida, quais são as coisas que te irritam, quais são as coisas que te deixam irado, quais são as coisas que te trazem alegria. Você precisa se conhecer para você ter domínio próprio, porque senão as coisas começam a desandar. O autoconhecimento, ele faz parte do processo da caminhada cristã. A gente precisa desenvolver isso, se conhecer. Por que que sou assim? Por que me comporto desta forma em determinados momentos? Em Provérbios 25:28, não precisa abrir, diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Uma cidade que tem os seus muros derrubados é uma cidade que não tem defesa. Se você não consegue se dominar, não ter domínio próprio, você vai ficar à mercê de ataques externos. Um filósofo grego diz assim, Epíteto,
Nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Quando nós temos domínio próprio, nós temos liberdade, diria este autor. No dicionário da nossa língua portuguesa, domínio próprio é saber controlar suas emoções ou atitudes, é quando temos o controle total do nosso próprio corpo, é quando nenhuma vontade ou vício consegue nos dominar. Exercer o domínio sobre os nossos desejos é o domínio próprio. Você tem conseguido resistir às tuas vontades? Você tem conseguido resistir a isso? Também é uma palavra que era empregada para dizer a respeito de ter poder sobre si mesmo. É aquele que tem poder sobre si, que sabe ser e ter um controle próprio. E aí também entra na questão da perseverança, entra na questão da firmeza. Uma pessoa que é firme nos seus propósitos porque ela se domina, ela não se deixa levar pelas circunstâncias. Independente do que aconteça ao seu redor, é uma pessoa que ela se domina, se motiva, persevera, caminha, uma pessoa firme nos seus propósitos. Na origem, lá para a origem grega, essa palavra ela se tornou num passado distante como se fosse uma abstinência, um deixar total dos prazeres mundanos que contaminam o espírito. É como se fosse reprimir com mão forte. Dominar-se é você se reprimir com mão forte, sabendo quem manda aqui sou eu. Sou eu. Não é qualquer coisa que vai me distrair, me derrubar, me tirar do centro daquilo que eu tenho que fazer. Ela é traduzida no grego como ekkrateia, que é essa ideia de que o homem não pode abandonar a razão para tornar-se escravos dos seus próprios desejos. Em Gálatas, que é o texto que a gente leu, Gálatas 5, 22, e no direcionamento de Paulo para os Gálatas, ele parece que quer dar a ideia também de que aquele que tem domínio próprio é aquele que é capaz de demonstrar o amor para com o outro. Por quê? Porque aquele que tem domínio próprio, ele consegue levar em consideração aquilo que o outro também necessita, porque ele sabe do que precisa ser feito para ser dominado. Portanto, quando eu tenho domínio próprio, eu consigo não me irar, não ficar destemperado com o outro. Eu consigo olhar para o outro com o olhar de Cristo. Eu me controlo. Quando alguém fala alguma coisa para mim, e eu não quero na hora dar um cascudo na cabeça dessa pessoa. No sentido assim, de que quando nós estamos em comunidade e temos o domínio próprio, nós fazemos com que as relações entre nós seja uma relação pacífica, uma relação de paz. Como é que eu vou poder demonstrar amor ao próximo se a gente não dominar as nossas vontades, se a gente não dominar os nossos desejos? Portanto, ter domínio próprio também implica em dizer que eu amo o outro na condição de me dominar a mim mesmo. Porque imagine você, se nós, como seres humanos, expressássemos e fizéssemos tudo aquilo que viesse à nossa cabeça com relação ao outro. Se nós não soubéssemos que precisa haver um domínio para que as nossas relações sejam
pacíficas. E aí eu vou para dentro do ambiente de casa. Como que você vai conviver com sua família, seu cônjuge, com seus filhos, se você não consegue desenvolver o domínio próprio? Se você não é capaz de dominar aquilo que vem da sua vontade. Então, domínio próprio tem essa beleza também em Gálatas, que é Paulo dizer ali, ó, vocês estão com muitas rixas, vocês estão com inimizades, que são as obras da carne, mas o fruto do Espírito é o que também? Domínio próprio, porque isso vai fazer com que haja uma maior unidade na comunidade. Vocês estão comigo ainda? Amém? Amém. Aí estão atentos. Quando ele se utiliza dessa palavra, ele tinha na mente que a cultura que ele estava conversando e falando ali era uma cultura grega. E ali os desejos eram acentuados. E por isso ele dizia, vocês precisam vencê-los. Vocês precisam vencê-los. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, 1 Coríntios, verso 6, verso 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Há coisas que são mais simples da gente dominar, outra que nos dominam e nem percebemos. O domínio próprio é a gente caminhar sem ser dominado por nada. É colocar isso diante do Senhor para que Ele seja aquele que comande os nossos desejos. Uma outra questão. A gente também tem que saber discernir o que é domínio próprio carnal e o que é domínio próprio ação do fruto do Espírito. Vou te dizer. Hoje a gente vive numa sociedade da performance. Hoje a gente está numa sociedade performática. Nós estamos numa sociedade do coach. Numa sociedade daquele que o ser humano é a melhor versão de si mesmo. E ali o que a gente tem sempre pregado? Se você tem Instagram, quem tem Instagram aqui? Levanta a mão, quem tem Instagram? Bastante gente. Você já deve ter recebido propagandas ali patrocinadas, de treinamentos para melhorar sua performance, de você se aperfeiçoar, para você não desistir, para você ser perseverante. Só que existe um problema com relação a isso, no domínio próprio. Domínio próprio também é aquela característica de você perseverar e ser firme no seu propósito. Então, por exemplo, eu vou para a academia, por qual motivo? Por uma questão estética, por uma questão de impressionar os outros, de ganhar likes, ou porque eu estou querendo cuidar do templo do Espírito Santo. Vocês me entendem? O domínio próprio pode ter essas duas características. Quero ser uma pessoa altamente empreendedora, objetiva no meu trabalho. Eu quero ser um profissional perseverante. Eu vou ter o domínio próprio para me manter firme no meu trabalho. Só que qual é o objetivo seu para isso? É você conseguir ficar rico, carne, ou para você ser bênção com a sua empresa, para as pessoas e para os teus funcionários e para as pessoas que você vai servir. Então, o domínio próprio também tem essa característica, a gente tem que tomar esse cuidado, porque muitas vezes a gente está nesse mundo de competição, de performance, e a gente começa a fazer as coisas bíblicas pensando nas obras da carne, em aparências, em ser mais do que os outros. Tem alguns exemplos na Bíblia que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, que falam um pouco sobre a questão do domínio próprio.
alguns exemplos que falam sobre os resultados daqueles que não conseguiram se dominar, daqueles que não deram conta de dizer não para os seus desejos. Em Gênesis, lá no começo, Eva, diante da árvore que era boa para comer, agradável aos olhos e desejável, para dar entendimento, não teve domínio contra a sua vontade. Percebe que é uma coisa que está no início? Que é algo que a gente tem que lutar por isso, desde o início? Caim irou-se contra o seu irmão, e apesar de Deus ter alertado, ele não teve domínio próprio. Diz assim lá em Gênesis 4:7, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Davi, diante de Batseba, em 2 Samuel 11, não teve domínio próprio. Salomão, diante das mulheres e da riqueza, não soube se dominar. Ananias e Safira, lá em Atos, venderam suas terras e quiseram engambelar os apóstolos, também não tiveram domínio próprio. E muitos outros a gente poderia dizer aqui. Mas também tivemos personagens que souberam lidar muito bem com isso. José, diante da esposa de Potifar, quem fez escola bíblica lembra das historinhas bíblicas lá de José, do Egito, que ele teve coragem para fugir, resistir. Daniel, diante dos banquetes do rei, disse, assim diz a palavra, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ele não permitiu que as situações exteriores corrompessem a si mesmo. E uma das maiores, se não maior, pessoa que conseguiu fazer isso de forma magistral foi Cristo. Diante de todas as coisas que aconteceram para ele, tentações do deserto, por exemplo, ele não se deixou ser dominado. Tem alguns pontos que eu quero deixar com vocês, e aí a gente já vai encaminhando para o final, que a gente precisa exercer domínio próprio, que vão causar uma consequência direta, negativa, se nós não tomarmos cuidado com elas. A primeira delas é o domínio da língua. Domínio da língua. A Bíblia diz que a língua é muito perigosa. Ela é difícil de dominar. Eu acredito que é uma das coisas que mais causam problemas na nossa vida é a língua. Muitos problemas são causados pelo silêncio, mas a maioria dos problemas que nós temos vivido, seja no contexto familiar, seja no contexto relacional, seja no contexto de igreja, é a língua. O domínio próprio, ele ajuda a gente a ter sabedoria para manter a boca fechada. Quando você quer dizer e acha que quer dizer algo e não deve. Muitas brigas podem ser evitadas com um pouco de domínio disso. Você sabe muito bem. Você sabe muito bem disso. O domínio próprio faz com que a gente pense antes de falar. Para que a gente tenha discernimento na mente, no coração, se aquilo que vamos falar vai edificar. Não vai edificar? Silêncio é o melhor. É o melhor. Em Tiago 1,19 diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tudo isso aqui vai se ligar com a questão do domínio próprio. Você tem que estar pronto para ouvir,
tardio para falar, deixar para depois, e ainda mais tardio para se irar, que é bem depois. Isso tudo é uma característica que a gente tem que buscar através da ação do Espírito de Deus. Uma outra coisa, uma outra situação, desculpe, é em relação ao domínio dos nossos desejos. Nós não somos animais irracionais. E a gente, com a ajuda de Jesus, pode ter domínio sobre os nossos desejos. E eu não estou falando apenas das questões relacionadas à sexualidade, mas eu estou falando, muitas vezes, dos nossos desejos e anseios, daquilo que a gente quer da vida. Os nossos desejos que a gente projeta no outro. O desejo, muitas vezes, que nós temos de se sobressair com relação às demais pessoas. Desejos de fazer as coisas para aparecer e ficar bonito para os outros verem. O domínio próprio, ele faz com que a gente evite a destruição dos nossos corpos e dos nossos relacionamentos. Porque quando nós estamos com os nossos desejos moldados pela ação de Cristo, nos dominando, os nossos relacionamentos vão ser mais saudáveis. A nossa vida com o outro vai ser mais sadia. A gente vai se importar mais com o outro do que conosco, com a gente mesmo. As nossas vontades, meus queridos irmãos e irmãs, elas precisam ser dominadas por Deus. A gente precisa disso. E o que eu tenho visto, e o que eu tenho notado, é que nós pouco nos importamos, ou pouco estamos nos importando com aquilo que Deus quer do nosso desejo, do nosso pensamento, da nossa vontade. Elas precisam ser dominadas por Deus, as nossas vontades, e para isso a gente vai precisar se conhecer. A gente vai precisar saber quais são as nossas fraquezas. Qual é a tua fraqueza? O que te derruba fácil? O que faz você cair em tentação facilmente? Por isso que a gente precisa se conhecer, vocês me entendem? Porque se a gente não souber quais são as nossas fraquezas, aonde é o passo que a gente pode dar, que a gente pode cair, a gente não vai tomar o devido cuidado. Os nossos pensamentos, a gente precisa ocupar a nossa mente com as coisas que edificam. E por último, o domínio próprio vai nos ajudar com a nossa ira. Eu não vou perguntar aqui, para levantar a mão, quem que se ira facilmente. Dona Marlene já deu uma risadinha ali, nem só de olhar para ela. Ela tá lembrando de um parente, né, Dona Marlene? Né, vizinho ali do lado, né? Quem se ira facilmente? A ira é um sentimento difícil, é um sentimento poderoso, mas com a ajuda de Deus a gente pode aprender a controlar. Pode aprender a controlar. O domínio da ira, o domínio dos pensamentos, dos desejos, vai impedir da gente cometer muitos pecados. Muitos pecados. E vai fazer com que a gente tenha reconciliação. Nós estamos finalizando esta série de 9 virtudes do Espírito Santo. E a última coisa que eu queria deixar de recado para você é que essas virtudes do Espírito Santo de Deus, elas acontecem na nossa vida e progridem na nossa vida diariamente. Elas não acontecem do acaso. Amanhã eu não vou mais me irar, amanhã meus pensamentos vão estar completamente purificados, eu vou ser uma pessoa alegre, vou ser uma pessoa feliz, eu vou ter paz, eu vou ter paciência. Não é de uma hora para outra.
O importante é que nós sejamos constantes na busca deste processo de nos colocarmos diante de Deus e fazer com que estes frutos do Espírito, este fruto do Espírito, estas qualidades, elas sejam vistas nas nossas vidas e trabalhadas. O último verso da palavra que nós lemos, lá no início, diz que se nós dizemos que estamos no Espírito, caminhemos no Espírito. Essa busca é uma caminhada. Essa busca é um propósito de existência para nós. Nós precisamos ir nessa direção de buscar isso para as nossas vidas, a todo momento, a todo momento. E não é algo natural. E isso a gente só vai conseguir através da ação do Espírito Santo de Deus em nós, da presença dele em nós. Não consigo me dominar, eu sou uma pessoa altamente descontrolada, destemperada. Pode ser hoje um primeiro passo para que você coloque isso na sua vida, mas não pense que você vai dar conta disso por si mesmo. É somente a ação do Espírito Santo de Deus para trabalhar nos nossos corações. E nesta série isso fica muito claro. Essas virtudes só vão ser nos dadas e trabalhadas em nós, se nós nos dispusermos a caminharmos com Cristo. E a gente pode aqui em comunidade se fortalecer uns aos outros. Pedir a Deus, por exemplo, que Ele nos dê uma comunidade em que essas virtudes do Espírito Santo sejam manifestadas na vida de todos nós. De todos nós. Amém, meus irmãos? Amém? Fiquemos em pé. Vamos orar e aí a gente já vai finalizar. Graças a Deus. Pai, nós te agradecemos por este tempo. Obrigado pela tua presença neste estudo. O desejo do nosso coração, Pai, através da exposição da Tua Palavra, é que o Senhor nos ajude a estarmos contigo dia a dia. Esteja conosco, Pai, nos abençoando, permitindo que nós tenhamos alegria e paz, por exemplo, no meio de tempos tão difíceis. Pai, dá-nos do fruto do Teu Espírito, na nossa casa, na nossa família, no nosso núcleo, que este Espírito Santo de Deus, ele se manifeste nas nossas relações, que aqueles que são mais próximos de nós consigam sentir a diferença que é de vivermos uma vida contigo, Pai. Ajuda-nos a não ferirmos tanto as pessoas, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a usar a nossa boca para pronunciar palavras de bênção sobre as pessoas. Que o nosso falar seja para edificar. Molda, Senhor Deus, o comportamento nosso, de nós como comunidade, cada um que está aqui, que nos assiste. Molda-nos segundo a ação do Teu Espírito, para que assim nós sejamos bênção, um na vida dos outros. Ajuda-nos, Senhor Deus, a resgatarmos os Teus valores e os Teus princípios na nossa vida. Faz de nós uma comunidade marcada pela ação do Espírito Santo de Deus. Uma comunidade que se mantém de pé, porque é o Senhor que nos mantém de pé. Famílias desta comunidade que se mantêm em pé porque tem o Senhor como rocha, como sustentáculo, como sustentação. Que o Senhor seja a nossa força, Pai. Que o Senhor seja a nossa motivação, que o Senhor seja a razão do nosso existir. Que o Senhor molde os nossos pensamentos e que essas virtudes do Espírito Santo do Senhor para nós sejam realidades visíveis na vida desta comunidade. Ajuda-nos, Pai, neste processo. Ajuda-nos nessa busca, que nós não recuemos,
Que nós sigamos adiante com força, com coragem, sabendo que o Senhor é Deus soberano que está do nosso lado. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um que está aqui, de cada um que nos assiste. Que a ação sobrenatural do Teu Espírito Santo esteja sendo manifestada na vida de cada um. Que o poder que há no nome de Cristo Jesus seja manifestado. Onde há tristeza, que haja alegria. Onde há tribulação, conflito, que haja paz. Onde há impaciência, que haja paciência. Onde haja maldade, que haja bondade. Onde haja a estupidez, que haja a amabilidade. Eu oro por aqueles, Pai, no nome de Jesus, que passam por tempos difíceis, para que o Teu fruto seja manifestado na vida deste que precisa tanto do Senhor. Alegria e paz aos seus corações. É a nossa oração, Pai, agradecidos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre você, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus nesta terra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você é do mesmo convívio, dá um abraço apertado quem está do seu lado. Se não é, dá um abraço de longe, um abraço web, online. Boa semana, que Deus te abençoe.